Secularismo: os pais fundadores e a religião dos Estados Unidos. É tradição assumir que os pais fundadores da República Americana eram deístas. Sem dúvida, muitos eram, embora já tenha sido alegada a possibilidade de que os maiores deles tenham sido ateus. O que eles escreveram sobre religião, em sua própria época, não me deixa dúvidas de que a maioria teria sido ateia em nossos tempos. Mas, quaisquer que tenham sido as opiniões religiosas de cada um deles, para aquela época, a única coisa que eles eram coletivamente é secularistas. Tópico para o qual me volto neste trecho, começando com uma citação, talvez surpreendente, do senador Barry Goldwater, em 1981, mostrando claramente a determinação com que o presidenciável e herói do conservadorismo americano sustentava a tradição laica da fundação da República. Em nenhuma outra posição as pessoas são tão irremovíveis como em suas crenças religiosas. Não se pode arregimentar aliado mais poderoso num debate do que Jesus Cristo, ou Deus, ou Alá, ou como quer que ele denomine esse ser superior. Mas, como toda arma poderosa, o uso do nome de Deus para benefício próprio deve ser usado criteriosamente. As facções religiosas que estão crescendo em toda a nação não estão usando seu trunfo religioso com sabedoria. Estão tentando obrigar os líderes do governo a seguir 100% de sua posição. Se você discorda desses grupos religiosos, numa questão moral específica, eles reclamam e o ameaçam com a perda de dinheiro, a perda de votos ou ambas. Estou sinceramente farto de pregadores políticos em todo este país me dizendo que, como cidadão, se eu quiser ser uma pessoa de moral, tenho que acreditar em A, B, C e D. Quem eles pensam que são? E de onde eles tiram a ideia de que tenho o direito de impor suas crenças religiosas a mim? E fico ainda mais furioso porque sou um legislador que é obrigado a suportar as ameaças de todo grupo religioso que acha que tem algum direito divino de controlar meu voto em todas as votações do Senado. Hoje, os advirto, vou combatê-los sem cessar, se eles tentarem impor suas convicções morais a todos os americanos em nome do conservadorismo. As opiniões religiosas dos pais fundadores são objeto de grande interesse dos propagandistas da direita americana atual, ansiosa por empurrar sua versão da história. Contrariamente à visão deles, o fato de que os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã foi bem cedo declarado nos termos do Tratado de Trípoli, elaborado em 1796, durante a presidência de George Washington, e assinado por John Adams, em 1797. Como o governo dos Estados Unidos da América não é, em nenhum sentido, fundamentado na religião cristã, como não tem em si nenhum caráter de inimizade contra as leis, a religião ou a tranquilidade dos muçulmanos, e como os ditos estados jamais entraram em guerra nem executaram nenhum ato de hostilidade contra nenhuma nação maometana, os lados declaram que nenhum pretexto derivado de opiniões religiosas jamais deverá causar a interrupção da harmonia existente entre dois países. As palavras que abrem essa citação hoje causariam furor nas autoridades de Washington, mas Ed Buckner demonstrou de maneira convincente que elas não causaram discórdia na época, nem entre políticos nem no público. Muitas vezes já se ressaltou o paradoxo de que os Estados Unidos foram fundados com base no secularismo e hoje são o país mais religioso da cristandade, enquanto a Inglaterra, com uma igreja estabelecida e chefiada por seu monarca constitucional, está entre os menos religiosos. Constantemente me perguntam por que isso acontece, e eu não sei a resposta. Imagino ser possível que a Inglaterra tenha ficado cansada da religião depois do seu pavoroso histórico de violência entre crenças, com protestantes e católicos obtendo alternadamente a supremacia e sistematicamente assassinando o outro grupo. Outra sugestão emana da observação de que os Estados Unidos são um país de imigrantes. Um colega me aponta que os imigrantes, arrancados da estabilidade e do conforto de sua família na Europa, podem muito bem ter adotado a igreja como uma espécie de parente substituto em terra estrangeira. É uma ideia interessante,
merecedora de mais pesquisas. Não há dúvidas de que muitos americanos encaram sua igreja local como uma unidade importante de identidade, que tem sim alguns dos atributos de família. Outra hipótese é que a religiosidade dos Estados Unidos provém, paradoxalmente, do secularismo de sua Constituição. Precisamente porque os Estados Unidos são legalmente laicos, a religião se transformou num empreendimento liberado. Igrejas rivais competem por congregações e pelo gordudismo que elas trazem consigo, e a concorrência é marcada por todas as técnicas agressivas de venda do mercado. O que funciona para o sabão em pó, funciona para Deus. E o resultado é algo que se aproxima de uma mania de religião nas classes menos instruídas. Na Inglaterra, por outro lado, a religião, sob a égide da igreja estabelecida, transformou-se em pouco mais que um passatempo social agradável, quase não mais reconhecível como religião. Essa tradição inglesa é bem descrita por Giles Fraser, um sacerdote anglicano que também é monitor de filosofia em Oxford, em um texto publicado no The Guardian. O substituto do artigo de Fraser é: o estabelecimento da Igreja da Inglaterra tirou Deus da religião, mas há riscos numa abordagem mais vigorosa da fé. Houve um tempo em que o vigário da região era a figurinha carimbada da Dramatis Personae inglesa, aquele homem excêntrico e gentil, apreciador de chá, com seus sapatos lustrosos e jeito bondoso, representava um tipo de religião que não deixava desconfortáveis as pessoas que não eram religiosas. Ele não teria um chilique existencial, nem o colocaria contra a parede perguntando se você já foi salvo. Menos ainda lançaria cruzadas desde o altar ou plantaria bombas de beira de estrada em nome de algum poder maior. Fraser continua e diz que o vigário simpático do campo, na prática, imunizou boa parte dos ingleses contra o cristianismo. Ele encerra seu artigo lamentando a tendência mais recente da Igreja da Inglaterra de levar de novo a religião a sério. E sua última frase é uma advertência. O temor é que podemos ter libertado o gênio do fanatismo religioso da lâmpada do establishment, em que ele estava adormecido havia séculos. O gênio do fanatismo religioso está solto nos Estados Unidos atuais, e os pais fundadores teriam ficado horrorizados. Seja ou não correto abraçar o paradoxo e culpar a Constituição laica que eles elaboraram, os fundadores eram certamente secularistas que acreditavam na separação entre religião e política, e isso é o bastante para colocá-los firmemente do lado daqueles que são contra, por exemplo, a exibição ostentatória dos 10 mandamentos em lugares públicos estatais. Mas é tentador especular que pelo menos alguns entre os fundadores tenham ido além do deísmo. Quem sabe eles tenham sido agnósticos ou até absolutamente ateus? A declaração de Jefferson, a seguir, é indistinguível do que hoje chamaríamos de agnosticismo. Falar de existências imateriais é falar de nadas. Dizer que a alma, os anjos e Deus são imateriais é dizer que eles são nadas, ou que não existe Deus, nem anjos, nem alma. Não consigo pensar de outra maneira, sem mergulhar no abismo insondável dos sonhos e fantasmas. Satisfaço-me e fico suficientemente ocupado com as coisas que existem, sem me atormentar com as coisas que podem até existir, mas das quais não tenho provas. Christopher Hitchens, em sua biografia, Thomas Jefferson, Author of America, acha provável que Jefferson tenha sido ateu, mesmo naquela época, quando isso era bem mais difícil. Quanto a se ele era ateu, temos de manter nossas reservas, no mínimo pela prudência que ele foi obrigado a observar durante sua vida política. Mas, como ele escreveu para o sobrinho Peter Kerr, já em 1787, não se deve se afastar da dúvida por medo de suas consequências. Se ela terminar na crença de que Deus não existe, encontrarás incentivos à virtude no conforto e no prazer que sentes nesse exercício, e no amor dos outros que te atingirá. Considero emocionante o conselho de Jefferson, ainda na carta a Peter Carr.
Joga fora todos os medos de preconceito servis sob os quais as mentes dos fracos se curvam. Coloca a razão firmemente no trono dela e apela ao tribunal dela para todos os fatos, todas as opiniões. Questiona com coragem até a existência de Deus, porque, se houver um, ele deve aprovar mais o respeito à razão que o medo cego. Declarações de Jefferson, como as de que o cristianismo é o sistema mais pervertido que já brilhou sobre o homem, são compatíveis com o deísmo, mas também com o ateísmo. Assim como o anticlericalismo robusto de James Madison, porque quase 15 séculos o establishment legal do cristianismo esteve em teste. Quais foram seus frutos? Mais ou menos em todos os lugares orgulho e indolência no clero, ignorância e servilismo nos leigos, em ambos, superstição, intolerância e perseguição. Pode dizer o mesmo sobre a declaração faróis são mais úteis que igrejas, de Benjamin Franklin. John Adams parece ter sido um deísta do tipo fortemente anticlerical. As terríveis engrenagens das assembleias eclesiásticas, e foi autor de ótimas tiradas contra o cristianismo em particular. Pelo que entendo da religião cristã, ela foi, e é, uma revelação. Mas como foi possível que milhões de fábulas, histórias, lendas tenham se misturado tanto a revelação judaica quanto a cristã e as transformado na religião mais sangrenta que já existiu? E em outra carta, desta vez para Jefferson, ele diz: quase estremeço só de pensar em aludir ao exemplo mais fatal dos abusos de sofrimento que a história da humanidade já preservou, a cruz. Pense nas calamidades que essa máquina de sofrimento já produziu. Fossem Jefferson e seus colegas teístas, agnósticos ou ateus, eles eram também secularistas apaixonados, que acreditavam que as opiniões religiosas de um presidente ou sua falta só interessavam a ele mesmo. Todos os pais fundadores, quaisquer que fossem suas crenças religiosas particulares, teriam ficado perplexos ao ler a reportagem do jornalista Robert Sherman sobre a resposta que George Bush, pai, deu quando Sherman perguntou se ele reconhecia a igualdade de cidadania e patriotismo dos americanos ateus. Não sei se ateus deviam ser considerados cidadãos, nem se deveriam ser considerados patriotas. Esta é uma nação regida por Deus. Pressupondo que o relato de Sherman esteja correto, infelizmente ele não gravou a declaração, e nenhum outro jornal publicou a reportagem na época. Faça a experiência de substituir ateus por judeus ou muçulmanos ou negros. Isso dá uma ideia do preconceito, da discriminação que os ateus americanos têm de enfrentar hoje em dia. O artigo Confessions of a Lonely Atheist, Confissões de uma Ateia Solitária, de Natalie Anger, no New York Times, é uma descrição triste e tocante de sua sensação de isolamento por ser ateia nos Estados Unidos atuais. Mas o isolamento dos ateus americanos é uma ilusão, assiduamente cultivada pelo preconceito. Os ateus americanos são mais numerosos do que a maioria das pessoas imaginam. Como disse no prefácio, eles superam de longe em número o de judeus religiosos, embora o lobby judeu seja conhecido por sua enorme influência em Washington. O que os ateus americanos poderiam conseguir se organizassem adequadamente? David Mills, em seu admirável livro Atheist Universe, conta uma história que você chamaria de uma caricatura pouco realista de intolerância policial, se fosse ficção. Um curandeiro cristão fazia uma cruzada dos milagres que chegava à cidade de Mills uma vez por ano. Entre outras coisas, o curandeiro incentivava os diabéticos a jogar sua insulina fora e os pacientes de câncer a desistir da quimioterapia e a rezar por um milagre. Com bons motivos, Mills decidiu organizar uma manifestação pacífica para divertir as pessoas. Mas ele cometeu o erro de contar sobre suas intenções à polícia e pedir proteção policial para possíveis ataques dos defensores do curandeiro. O primeiro policial com quem ele falou perguntou: "Você vai protestar por ele ou contra ele?" Quando Mills respondeu contra ele, o policial disse que pretendia
ir ele mesmo ao ato e que planejava cuspir no rosto de Mills quando passasse diante da manifestação. Mills resolveu tentar a sorte com um segundo policial, que disse que, se algum defensor do curandeiro atacasse Mills com violência, Mills seria preso por estar tentando interferir na obra de Deus. Mills foi para casa e tentou telefonar para a delegacia na esperança de encontrar um pouco mais de solidariedade num nível superior. Finalmente conseguiu falar com o sargento, que disse: "Vá para o inferno, amigo. Nenhum policial quer proteger um ateu maldito. Espero que alguém o acerte direitinho." Parece que naquela delegacia estavam em falta o leite da bondade humana e o senso do dever. Mills conta que falou com 7 ou 8 policiais naquele dia. Nenhum quis ajudar, e a maioria lhe fez ameaças diretas de violência. São muitas as histórias de preconceitos contra ateus, mas Margaret Downey, fundadora da Rede de Apoio Antidiscriminação, Anti-Discrimination Support Network, ADSN, mantém registros sistemáticos de casos como esse, através da Free Thought Society of Greater Philadelphia. Seu banco de dados de incidentes divididos nas categorias comunidade, escola, local de trabalho, mídia, família e governo inclui exemplos de perseguição, perda de emprego, rejeição familiar e até assassinato. As provas documentadas por Downey do ódio e da incompreensão dirigidos aos ateus tornam mais fácil crer que, de fato, é virtualmente impossível para um ateu honesto ganhar uma eleição pública nos Estados Unidos. Há 435 membros na Câmara dos Deputados e 100 no Senado. Presumindo que a maioria desses 535 indivíduos seja uma amostra culta da população, estatisticamente é quase inevitável que um número significativo deles seja de ateus. Eles devem ter mentido ou escondido sua verdadeira convicção para ser eleitos. Quem pode culpá-los, considerando o eleitorado que tiveram de convencer? É consenso universal que admitir o ateísmo seria um suicídio político instantâneo para qualquer presidenciável. Esses fatos do clima político atual dos Estados Unidos e tudo o que eles implicam teriam horrorizado Jefferson, Washington, Madison, Adams e todos os seus amigos. Tenham sido eles ateus, agnósticos, deístas ou cristãos. Teriam recuado, alarmados diante dos teocratas da Washington no início do século XXI. Teriam se apoiado nos fundadores secularistas da Índia pós-colonial, especialmente o religioso Gandhi. Sou hindu, sou muçulmano, sou judeu, sou cristão, sou budista. E o ateu Nero. O espetáculo daquilo que é chamado de religião, ou qualquer tipo de religião organizada, na Índia ou em qualquer outro lugar, enche-me de horror e já o condenei com frequência no desejo de eliminá-lo. Quase sempre ele parece significar crença e reações cegas, dogma e intolerância, superstição, exploração e a preservação de direitos adquiridos. A definição de Nehru para a Índia laica sonhada por Gandhi, se esse sonho tivesse sido realizado, em vez da partição do país em meio a uma carnificina entre fés, poderia quase que ter sido escrita pelo próprio Jefferson. Falamos de uma Índia laica. Algumas pessoas acham que isso significa algo contrário à religião. Obviamente, isso não está correto. O que isso significa é que é um Estado que honre todas as crenças igualmente e que lhes dê oportunidades iguais. A Índia tem um longo histórico de tolerância religiosa. Num país como a Índia, que tem muitas crenças e religiões, não é possível construir um nacionalismo real, senão com base no secularismo. O Deus deísta, com frequência associado aos pais fundadores, com certeza já é bem melhorado se comparado ao monstro da Bíblia. Infelizmente, não é muito mais provável que ele exista, ou tenha existido. Em qualquer das formas de Deus, a hipótese de que Deus existe é dispensável. A hipótese de que Deus existe também está muito próxima de ser descartada pelas leis da probabilidade. Tratarei disso no capítulo 4, depois de falar sobre as supostas provas da existência de Deus no capítulo 3. Enquanto isso, volto-me para o agnosticismo e a ideia equivocada de que a existência ou a inexistência de Deus é uma dúvida intocável, para sempre fora do alcance da ciência.